Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está agora começando a assistir este vídeo através deste seu computador, do seu tablet. Que a santa paz de Jesus inunde a sua vida também. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, quero ler convosco dos versos 27 ao 30. Mateus capítulo 5, os versos 27 ao 30. E com o texto que vamos ver, eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje eu quero falar convosco sobre a santidade na sexualidade. A santidade na sexualidade. Mateus 5, do 27 ao 30. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? Que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, levando cativo todos os nossos pensamentos, para que nós possamos entender tão importante palavra que Cristo nos traz hoje aos nossos corações. E que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor meu Deus, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E glória a Deus. O Sermão do Monte, o célebre Sermão do Monte. Conforme eu já disse atrás, nos sermões anteriores, o Sermão do Monte não é nada mais, nada menos do que o ensino mais básico do cristianismo. Eu olho para o Sermão do Monte e penso naquelas criancinhas do pré-escolar, onde elas vão ter o contacto com as primeiras cores, com as primeiras letras e pelos primeiros algoritmos. O Sermão do Monte é a mesma coisa para o cristão, para a vida do cristão. Quem não atenta para o Sermão do Monte, dificilmente será um bom cristão. Quem não encarna o espírito do Sermão do Monte, dificilmente terá sucesso na vida cristã. Terá sucesso, biblicamente falando. E aqui Jesus, no seu sermão, lá no comecinho, ele abre o sermão com as bem-aventuranças. E muitos de nós, erradamente, nós pensamos que as bem-aventuranças é para nós vivermos bem, para nós termos muito sucesso, para nós sermos uns campeões na fé, andando surfando nas ondas da fé, enfrentando de peito aberto todos os nossos problemas, porque Jesus diz que nós somos bem-aventurados. Mas quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós vimos que as bem-aventuranças é muito para além. Ou não tem nada a ver com o bem-estar da vida, com o sucesso da vida. As bem-aventuranças não têm nada a ver com as conquistas. Porquê, pastor? Porque a última bem-aventurança é bem-aventurados os perseguidos. Mas eu até ser perseguido, eu tenho que sofrer uma transformação. E as 8 bem-aventuranças, elas falam de transformação de caráter, transformação de coração. Então o crente, o cristão, ele tem que ser transformado primeiro, para depois entrar no Sermão do Monte, para depois entrar no beabá do cristianismo, nas coisas básicas do cristianismo. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, deixem-me só dizer 2 coisas. Tudo o que está em Êxodo 20 ou em Deuteronômio 5, que é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, está no Sermão do Monte. Ou melhor dizendo, Jesus fundamentou todo o seu discurso, o maior discurso alguma vez pregado, no maior palco alguma vez ocupado, para a maior plateia que alguma vez ouviu, por o maior pregador que alguma vez apareceu.
Este sermão está fundamentado, está baseado na lei moral de Deus, nos 10 mandamentos. Por isso, meu amado irmão, a lei moral de Deus vigora hoje nas nossas vidas. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é a base da nossa vida. Esta transformação que eu falei, porque ela tem que começar com um espírito de humildade, mas um espírito de humildade, não uma humildade relativa, não, é uma humildade em que eu reconheço que eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu não sou nada, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, que eu só mereço é a morte e o inferno. Quando o meu coração reconhece esse estado, que eu sou totalmente dependente da graça de Deus, macários ou mendigo rastejante à busca das migalhas que caem da mesa de Deus, quando eu chego a esse estado, quando o meu coração reconhece isso, e meu amado irmão e irmã, não se iluda, porque isso não é algo que você possa fazer. Isso é algo que é concedido por Deus. Exatamente como Paulo diz, a salvação é dom de Deus. A fé da salvação é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer, porque eu por mim próprio, eu nunca vou ser humilde na presença de Deus. Isso é uma transformação que vem de fora, é Deus que trabalha, é Deus que me leva, que me retira as escamas dos olhos, me retira o véu e todo o meu orgulho, toda a minha arrogância, todo o meu ego cai por terra e agora, Senhor, estou aqui. Tal como tu vês, desgraçado, miserável, um homem pecador, inimigo de Deus, sem eira nem beira, e o melhor que me podiam fazer era mandar-me já para o inferno, porque esse é que era o meu lugar. Foi isso que Cristo veio trazer às nossas vidas, morrendo naquela cruz, vertendo o seu sangue e nos dando um novo ajudador, um novo consolador, para nos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. É uma transformação, meu amado irmão, extraordinária, porque ela parte de uma natureza caída e nos torna uma nova criatura. Imagine um oureiro. Ele faz um vaso, mas o vaso está tudo quebrado, está tudo arrachado, não presta para nada, aquele vaso só presta para deitar fora mesmo. Mas aquele oureiro, com toda a sua paciência, ele vai e daquela mesma matéria defeituosa, rachada, ele transforma e faz um novo, um para a honra, um para a glória das suas próprias mãos. Você foi feito nova criatura, você foi transformado, o seu coração foi transformado, não é para você se gloriar, é para a glória de Deus Pai. Foi por isso que ele fez essa transformação. Por isso, meu amado irmão, é algo que não é concedido por mim próprio. É algo que é concedido por Deus. Também todo o Sermão do Monte, todo ele, do capítulo 5 ao capítulo 7, todo o Sermão do Monte é a oferta das mãos de Deus da única e melhor maneira de se viver o cristianismo. Quem não olha para o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus não sabe viver o cristianismo. Porque das duas uma, ou anda segundo a sua própria vontade, ou anda segundo as normas dos homens. Nunca pela norma de Cristo. Porque a norma de Cristo está no Sermão do Monte. Se você não conhece o Sermão do Monte, você ou anda para a sua vontade, ou anda para a vontade de alguém. Não é nada de novo. No tempo dos fariseus, eles eram legalistas e o povo andava segundo a vontade dos fariseus. É por isso é que Jesus agora abre os tais chamados ditos. Ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito por quem? Por os fariseus. Porém, eu agora vos digo. Jesus vai desconjuntar toda aquela teologia que os fariseus impuseram àquele povo. E quando eu sei que sou humilde, dependente de Deus, sou miserável, vazio, sem nada, eu vou chorar por causa disso. Eu vou chorar por causa do meu pecado. Eu vou chorar por causa de estar esperando o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. E eu vou ser consolado por Deus. Quando eu sou consolado por Deus, eu então me torno manso, já não guerreio mais as minhas guerras. E os meus olhos agora não estão postos na minha própria força,
mas na força de Deus. Então eu vou herdar a terra. E quando eu sou manso e sei que vou herdar a terra, então eu começo a nutrir uma fome e sede de justiça. Não a minha justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Tanto para as coisas injustas, como para as coisas justas. E eu vou ser farto. A minha sede vai embora, a minha fome vai embora, e eu começo a ficar farto da justiça de Deus. E quando o meu coração se enche da justiça de Deus, fica farto da justiça de Deus, então eu torno-me igual a Cristo, misericordioso, como Ele era e como Ele é. E quando eu me torno misericordioso, eu quero ser mais misericordioso. E quanto mais Deus me dá misericórdia, mais misericórdia quero dar. Quando eu me torno misericordioso, o meu coração está limpo na presença de Deus. Então eu vejo Deus. Eu me torno pacificador, promotor da paz de Cristo. Eu me torno verdadeiramente embaixador de Cristo aqui na terra. Eu me torno um reconciliador. Eu me torno num transportador da paz de Deus aos homens. E logo eu sou chamado, então, filho de Deus, porque eu agora faço a mesma coisa que Cristo fazia. Mas não tenha dúvidas. A transformação dos homens, ou a transformação dos crentes, essa transformação os torna diferentes do mundo. E quando o mundo começa olhando para si e vê diferença entre o padrão bíblico e o padrão do mundo, sabe o que acontece? A maior promessa de Cristo: então você será perseguido. Essa é a promessa final de todo cristão. Perseguição. Perseguição. Perseguição pelo mundo, porque o cristão se tornou diferente do mundo. E não só se ele se torna diferente da vida do mundo, dos padrões de vida do mundo, como ele começa influenciando o próprio mundo. Como, pastor? Eu não percebi. Você começa, Jesus depois vai aí responder nos textos seguintes, você se torna o sal da terra e você se torna a luz do mundo. Você começa a influenciar o mundo. Você começa a incomodar o mundo. Olhe para mim, amada igreja. Se você não incomoda o mundo, algo vai mal. Se você não é perseguido, passa-se alguma coisa de errado com a sua vida. Sua vida cristã, logicamente. Os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles eram extremamente religiosos e legalistas. E tanto que são legalistas que no período interbíblico, a seguir à revolta dos Macabeus, os fariseus alteraram a lei de Deus e subdividiram-na em regras e normas, para obrigar o povo a seguir essas normas, normas essas que eles próprios não seguiam. E isso está lá em Mateus 23, porque Jesus diz: vós carregais o povo com fardos, mas vós mesmos não levantais um único dedo. Isso chama-se legalidade, isso chama-se impor regras e normas que eu próprio não as cumpro, mas eu as inventei porque dá-me jeito, por duas razões. Ou eu sujeito o povo à minha vontade, ou eu massajo os egos e os corações do povo e eles gostam de mim, porque eu sou um pastor muito bonzinho e arranjo muitas atividades e arranjo um conjunto de situações em que eu me sinto bem. Quantas vezes nós ouvimos assim esta frase: eu vou àquela igreja porque eu sinto muito bem. E eu digo assim: ai meu pai, já está tudo errado. Se você se sentir bem aqui, meu amado irmão, eu já falhei. Eu não estou pregando a palavra certa, porque a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus nos torna perseguidos no mundo, Ele nos torna diferentes, influenciadores. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. Agora Jesus enfrenta os fariseus, ensinando o povo, enfrenta os fariseus, dizendo: vocês aí, vocês estão debaixo da lei, é certo.
Mas aquilo que eu vou falar não é contra a lei, porque eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porém, tudo aquilo que vocês disseram foi debaixo da vossa própria interpretação. E agora eu vou começar a dar a interpretação da lei, a verdadeira interpretação. Eu agora vou começar a explicar aquilo que Deus tinha no seu pensamento quando Ele escreveu as 2 tábuas da lei e a entregou a Moisés. Eu vou interpretar corretamente a lei. Na semana passada, no outro sermão, nós falámos sobre o homicídio. Na verdade não é homicídio, é o assassinato. Porque a Bíblia diz não matarás, mas não é não matarás, é não assassinarás. Porque a palavra assassinar, ela é muito mais profunda do que matar. Matar é tirar a vida. Assassinar não. Eu posso assassinar alguém sem lhe tocar no fio de cabelo. Então o que Jesus diz no grego original é não assassinarás. Ele está falando sobre a santidade da vida. Ele está falando sobre a preservação da santidade da vida. Não assassines. E o texto de hoje ele trabalha sobre a santidade no casamento e sobre a santidade na sexualidade cristã. Pastor, sexualidade? Também se fala sexualidade na Bíblia? Fala-se. Porque Jesus falou. E a sexualidade, meu amado irmão, é um dos motivos porque muitos cristãos falham, pecam e vão embora. Como eu vou explicar durante o sermão, sexualidade não é tabu. Sexualidade é um assunto bíblico. Tem regras, normas bíblicas. O próprio Deus assim o instituiu. Então, por que razão eu não falo sexualidade na igreja? Tanto a santidade da vida como a santidade na sexualidade são assuntos que influenciam tremendamente o ser humano. São assuntos-chave. Não é por acaso que Jesus abre o Sermão do Monte, começando pelo assassínio e pelo adultério. Jesus não faz nada ao caso. As coisas estão sequenciadas de forma a que nós possamos começar agora a andar, porque você não pode ir para os próximos passos sem olhar para estes primeiros passos. Você está a entender? Então, estes assuntos, assassinato e sexualidade, eles influenciam tremendamente o ser humano por causa da cultura da sociedade em que vivemos, dos tempos em que vivemos, do século em que vivemos. E pasme-se que é na esfera mais íntima da nossa vida que nós praticamos o assassinato. Na família. Quem nunca discutiu? Quem nunca sofreu uma separação familiar? Quem nunca mentiu à família? Quem nunca omitiu à família? Quem muitas vezes parece que aquele casamento é, meu Deus, aquilo é um sonho de casamento, mas lá dentro é uma desgraça. Fecha-se a porta daquela casa, aquilo é gritos, aquilo é chapadas, aquilo é ofensas, isso é assassinato. A nossa sociedade, ela se assassina uns aos outros, mentem, roubam, deturpam, vigarizam, enganam, isso é assassinato na sociedade. E na igreja é exatamente igual. Exatamente igual. Existe assassinato de vidas dentro da igreja. Quando há mentiras, quando há acusações, quando há levantamentos de falsos testemunhos. E até muitas vezes quando deixamos de frequentar a igreja porque eu não gosto daquele irmão. Não estou para suportar. Tomara eu que ele tivesse já morrido. Você pensa que há alguma coisa nova que eu estou falando? Já são 33 anos quase. Para saber verdadeiramente aquilo que eu estou falando. Da mesma forma como o assassinato, a área sexual, a sexualidade, também pode ser pervertida
desde os lugares mais próximos e mais íntimos. Veja o caso da violação sexual de pais com filhos. Nasce aonde? Na família. Nasce em casa. Nasce no seio familiar. Nasce à porta fechada daquele lar. Na sociedade, exatamente igual. Hoje você abre as páginas da sua internet, aquilo é uma panóplia de sexualidade. Você passa aí pelos outdoors, nas avenidas, o que é que você vê? Sexualidade, pornografia autêntica. Você liga à sua televisão, veja as novelas, qualquer uma novela, seja ela brasileira, seja ela mexicana, seja ela portuguesa. Veja a pornografia explícita e o ensino à sexualidade errada que esses programas da televisão nos trazem. Veja as músicas. Veja o cinema. Veja os jornais. Portanto, na sociedade também está. O problema está implantado. E na igreja igual. É, pastor? É. Porque conforme nós vamos ver, o problema da sexualidade, muitas vezes não é necessário tocar. E às vezes eu vou a cultos de igrejas que, meu amado irmão, eu tenho que fazer um esforço tão grande, uma luta tão grande, para não me deixar influenciar com as pernas daquela irmã, com aquela saia tão comprida. Meu Deus. Aqueles decotes que aquilo até... a santidade vai embora. Oh. É difícil estar a escutar alguma coisa, é difícil estar a tentar alguma coisa. Portanto, o problema da sexualidade também existe dentro da igreja. O mundo hoje vive em pleno hedonismo, seja lá qual for a esfera, tanto na familiar, como na sociedade, como na igreja. Hedonismo sabe o que é hedonismo? É como os saduceus viviam. O saduceu vivia assim: eu vou viver tudo aquilo que bom, do melhor que tem a vida, vou gozar todos os prazeres, vou beber todos os cálices, vou dar todas as facadas e grafadas daquilo que é bom da vida, porque eu depois vou morrer. Então eu tenho que aproveitar hoje. O mundo hoje vive assim, tanto na família, como na sociedade, como na igreja. E o grave problema da igreja é que muitas esferas teológicas, nomeadamente o neopentecostalismo, vêm trazer isso. Você hoje tem que comer o melhor. Você hoje é um campeão. Tudo o que há de bom está reservado para si. Isso é hedonismo. Isso é antibíblico. Isso é contra a natureza de Cristo. Desfrute todos os prazeres desta vida. Inclusivamente a sexualidade enquanto pode. E agora falo para os homens, porque o maior pavor dos homens é a máquina falhar. Então eu vou ter que aproveitar enquanto a máquina não falha. Amada irmã, eu vou chocá-lo hoje com este sermão, mas eu não me importo, vou dar glórias a Deus. Porque muitos de nós, os homens, com este receio da masculinidade falhada, nós pecamos. E nós levamos outros a pecar. E esse é o problema mais grave. É quando eu levo os outros a pecar. Jesus nos vai ensinar agora o viver eticamente correto acerca deste assunto. Como é que eu vivo? Qual é a ética cristã e bíblica sobre a sexualidade? O que é que a Bíblia me diz a mim sobre a minha sexualidade, sobre a sexualidade do meu próximo? Deixe-me só aqui fazer um parênteses, que é muito importante. Porque muitas vezes dizem que o pecado é aquele que é efetuado. Não é mentira. O pecado, para ser pecado, ele começa no nosso coração. Já ouvi muitas vezes dizer, desde os meus tempos de menino na fé, não podes ir a um baile porque é pecado, não podes fumar porque é pecado e não podes beber porque é pecado. O baile em si não é pecado, a bebida em si não é pecado, o fumar em si não é pecado. Porque tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado é aquilo que prejudica o meu próximo. O mentir, a bebida em excesso, claro. Porque quem bebe em excesso deixa de saber o que vai fazer e vai começar a prejudicar o outro. O roubo prejudica o outro. A cobiça prejudica o outro. O adultério prejudica outros. E por aí fora. Portanto, o que a Bíblia diz que é pecado é aquilo que eu produzo com os meus membros que o vai prejudicar a si.
Amém? Muitas vezes falam de pecado, coisas que me prejudicam propriamente só a mim. O tabaco e a bebida prejudicam a quem? A quem o consome. Estamos a atacar o nosso corpo, mas não quer dizer que eu ataque os outros. Entende? Portanto, fixe na cabeça que o pecado muitas vezes não é só aquele que é produzido. O pecado é aquele que nasce no coração, porque Jesus vai dizer, o que entra, não é pecado aquilo que entra, mas aquilo que sai. Sai de onde? Do coração. E quando sai do coração passa pela boca. Mas também é pecado quando nós começamos a alimentar algo que não devemos alimentar. Eu já lá vou chegar. Verso 27, não adulterarás. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E como é que os fariseus pensavam? Para já, o fariseu nunca levava muito em conta o homem, levava sempre mais em conta a mulher. Porque você repara, quando levaram a mulher adulta à presença de Jesus, a mulher não estava praticando adultério sozinha, sim ou não? Mas não levaram o homem. Só levaram a mulher, porque era a mentalidade judaica na altura. A mulher era o ponto mais fraco, portanto a mulher é que pagava as favas todas. Mas, na mentalidade farisaica, conforme eles construíram a lei de Deus, como eles moldaram a lei de Deus, o adultério só é considerado adultério quando existe um facto consumado, quando existe prática sexual. Jesus vai desconjuntar isto tudo. Porque em Deuteronômio 20:14, em Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18 é quando Deus diz, não adulterarás. Ponto. Mas Deus tinha um pensamento para esta ordem. Só que os fariseus fizeram o pensamento de Deus à sua própria maneira e ao seu próprio gosto. Porque dava-lhes gosto, assim como nós hoje. Não nos punhamos de parte entre os fariseus há 2000 anos atrás e os cristãos do século XXI. Não nos punhamos de parte porque nós somos iguais. Porque nós queremos admirar as mulheres bonitas. Porque nós queremos construir filmes nas nossas mentes. Então, o que é que nós fazemos? Pecado é só se houver contacto. Se não houver contacto, não é pecado. Jesus diz assim, não é bem assim. Não é bem assim. Normalmente, para a nossa mentalidade, a quebra do sétimo mandamento, porque Jesus está falando do sétimo mandamento, ela só se dá quando existe uma realidade, uma relação extraconjugal, provada, factual, contacto direto. Mas a pergunta é, o que é que o sétimo mandamento requer de mim, cristão? O que é que Deus estava pensando quando Ele com o seu dedo escreveu na tábua da lei? Não adulterará. O que é que Deus queria de mim? Primeiro, requeria a preservação da minha castidade, da minha própria castidade. Segundo, requeria não só a preservação da minha própria castidade, mas a castidade também do outro. Como assim, pastor? Eu não percebo. Eu preservo a minha castidade e preservo a castidade do outro em coração, em fala e em comportamento. Como é que se nós costumamos dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados em pensamentos, em palavras e em omissões? Portanto, os pecados, a minha castidade tem que ser preservada no meu coração, na minha fala e no meu comportamento. Só assim é que eu cumpro o sétimo mandamento. Isto chama-se fidelidade a Deus na área sexual. É isso que Deus nos está pedindo no sétimo mandamento. Não adulterarás. E isto, meu amado irmão, isto causa perseguição do mundo, porque eu torno-me diferente ao mundo. O cristianismo, igreja, ele tem uma ética bíblica. Ao contrário do que muita gente diz, o cristianismo tem sim normas, tem sim regras. O cristianismo rege-se por uma ética.
Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, é uma relação de regras e de éticas. O Sermão do Monte é igual. Quando você tenta viver o Sermão do Monte, você vai ser perseguido pelo mundo, porque você vai se tornar diferente do mundo, você não vive mais da maneira como o mundo vive, você vai começar a andar na contramão, choque frontal contra o mundo. O seu sal e a sua luz, você está estrategicamente bem colocado e a sua luz vai resplandecer e toda a gente vai se ficar incomodado consigo porque você é diferente. Você não vive de maneira cultural, você não vive de maneira social e você não vive de maneira familiar exatamente igual ao mundo. O Criador, Deus Pai, Ele nos criou, nos concebeu com um determinado conjunto de princípios. Os 10 mandamentos são princípios de vida. Princípios de vida para quê? Para nos preservar dos caminhos da morte. Porque tudo aquilo que é contrário à lei de Deus é favorável à lei de quem? De quem, igreja? Do diabo, do pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Compreenda isto, por favor. Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus é favorável à morte. E Ele nos deu também princípios muito claros para que possamos viver uma sexualidade plena e alegre, dentro do contexto do casamento. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Case. O que é que Paulo lá diz? Se pudeste aguentar como solteiro, aguenta-te. Agora, se não puderes fazer, o que é que Paulo diz? Vai ao barboato, vai procurar, vai ao baile? Não, Paulo não disse isso. Se não puderes aguentar, casa-te. Portanto, a ética sexual, para eu viver um princípio de ética sexual plena e alegre, só posso ter no casamento, meu amado irmão e irmã. Nem no namoro. Jovens, escutem com atenção. Deem espaço ao tempo. Tirem o vosso curso rapidamente. Arranjem trabalho para conseguir sustentar a casa e casem-se tão rapidamente. Para poderem viver num contexto ético sexual. Deus criou-nos como seres sexuais, mas Deus não nos criou como animais sexuais. É muito normal vermos aí na rua, quando uma cadela está com o cio, o que é que acontece? 20, 30 cães atrás dela, que são animais sexuais. Você não é nenhum animal sexual. Você é um ser que foi concebido com sexualidade. Sexualidade masculina e sexualidade feminina. O problema é que por causa da nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso egocentrismo, por causa do nosso orgulho altivo, nós sobrevalorizamos a sexualidade. Eu sou macho latino, igreja. Eu lembro quando era miúdo, mandava piropos às senhoras e às meninas e elas riam-se e tal, ficavam todas contentes porque é um macho latino. É um másculo. Não é de igreja. Isso é o problema da nossa natureza. É eu sobrevalorizar a sexualidade. Eu posso ser másculo no sexo, mas sou uma grande besta e um grande animal em outros assuntos. Sou covarde, sou mentiroso, sou tímido, mas na minha sexualidade não. Na minha sexualidade sou muito macho. Eu sou um puro sangue latino. Essa é a causa do problema da nossa natureza. Deus nos formou com um padrão específico. Para quê? Para vivermos debaixo desse mesmo padrão. Foi a nossa natureza que nos fez fugir do nosso padrão. Foi a nossa natureza que nos fez ser seres predadores sexuais, animais sexuais, estupidamente sexualizados na nossa mente. Existem pessoas que são doentes por causa do sexo. E tudo isso vem do pecado. Tudo isso é de causa e efeito do pecado. É claro que existem diferenças entre a constituição do homem
ou da mulher. Eu estou, quando falar aqui em homem, eu estou tanto falando para o homem como para a mulher, porque o problema reside nos dois lados. Existe, muitas vezes, fortes impulsos sexuais. É claro. Mas nós temos que encarar os impulsos sexuais com pureza. Porque isso foi o padrão que Deus concebeu. Um impulso sexual puro. Existem pessoas que, pronto, tudo bem, não importa, não quer saber isso para nada. Mas existem outros coitadinhos, aquilo tem que ser de manhã, à tarde e à noite. Mas esses impulsos sexuais, eles têm que ser encarados com pureza. E qual é a pureza que Deus requer? Qual é o padrão que Deus instituiu? Quer queiram, quer não, e eu digo, amada igreja, que eu não tenho problema nenhum em falar disto aqui. Se eu tiver que ser preso por causa disto, eu vou ser. Eu não vou lá com palavrinhas, panos quentes, nem palavrinhas mansas. Porque eu tenho que olhar qual é o padrão bíblico para a minha vida enquanto cristão. Ou será que eu sou cristão, ou se eu quero ser cristão. Primeiro padrão, heterossexualidade. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Macho e fêmea os criou. Para quê? Para que eles possam se reproduzir. Macho e fêmea. Homem e mulher sairão os dois da casa dos pais, se unirão e serão uma só carne. Macho e fêmea, não é fêmea com fêmea, nem macho com macho. Esse é o padrão bíblico. Esse é o que está instituído por Deus. Primeiro, sexualidade, a heterossexualidade. Segundo, monogamia. Pastor Paulo, não percebo nada. Monogamia é você só ter um homem ou você só ter uma mulher. Macho e fêmea os criou, junta-se e continua a vossa vida. Pastor, mas na Bíblia há casos em que havia várias mulheres. Calma, eram casos específicos. Amém? Jesus está aqui falando na monogamia. É eu ter uma esposa e só uma esposa. Ah, pastor, ficou viúvo. Se você quiser casar, casa. Se não quiser casar, fica assim. Mas enquanto casado, você só vai ter uma. Ou seja, com uma barriga mais cheia, ou com mais olhos que barriga. Não, você só... O padrão bíblico é você só ter uma esposa. E o terceiro ponto do padrão bíblico, acerca dos impulsos sexuais puros, é a castidade pura. Se você reparar aí no verso 28, você vai ver que o adultério não é apenas um ato externo ou um facto consumado. Jesus é muito claro quando ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E o problema da castidade não é eu fugir para um mosteiro. Não tem nada a ver com isso. Isso é outra burrice, outra estupidez, outra tolice. O problema da castidade é eu saber respeitar o espaço do outro. E muitas vezes eu estou adulterando não por minha culpa, mas por culpa de alguém. Eu vou ao caso outra vez das senhoras, das mini-saias, daquelas coisas, aqueles decotes. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fazer imagens, vou fazer filmes na minha mente. Essas imagens, esses filmes, eles vão começar a crescer e vão se tornar em desejos. E há de chegar a uma altura que aquilo não me sai da mente e eu desejo mesmo. E muitas vezes acontece o ato, por causa daquilo que foi influenciado de fora. Também falo para os homens, não tem problema. Aquelas calças justas, estupidamente justas, para que é aquilo? Aquilo vai incomodar alguém. Aquilo vai trabalhar na mente de alguém e isso não é ser casto. Castidade é o respeitar o espaço do outro. Uma vez disseram assim: ah, pastor, mas na minha igreja quando se vai para a praia vai tudo calças de gangue. Assim, ah, meu Deus, calças de gangue.
A sério. E porquê é que você não leva um calçãozinho como deve ser? Porque depois aquilo fica muito apertadinho e... Então, preocupe-se em não apertar. Agora, não vai de calças de ganga, pelo amor de Deus. Toda a gente que vai estar na praia vai chamar que é um doidinho. Olha, abriu-se o manicômio, pronto. Veio tudo para a praia. Isso vai ter pior a emenda que o soneto. Agora, eu ser casto, eu trabalhar a castidade, é eu ter consciência de não influenciar o pensamento alheio. Normalmente, pecado é aquilo que eu faço ao outro. Amém? Eu não vejo mal nenhum numa minissaia. Eu posso começar a ver o pensamento que vai causa na mente das pessoas por causa dessa minissaia. Isso aí já se torna pecado. Você está a ver a seriedade deste assunto? Porquê? Porque o adultério começa sempre no coração. O adultério começa pelo desejo. E quando esse desejo é alimentado, as coisas começam a crescer cá dentro. Até que há de chegar a vias de facto. O homem, meu amado irmão, e novamente quando eu falo homem, estou falando para o homem e para a mulher. O homem tem que aprender a viver com os seus impulsos sexuais de forma exclusivamente bíblica. E a Bíblia diz: sexualidade é no casamento. Ponto final. Se não queres casar, ficas casto. É o que Paulo diz lá em Coríntios, salvo erro, se não estou enganado. Agora, se não queres ser casto, se tu queres dar asas aos teus impulsos sexuais, procura esposa, procura marido. Os hormónios não servem de justificação para nada, mas é os hormónios, eles trabalham, os hormónios não se salvam, os hormónios não servem de justificação. Não existe justificação para o pecado. Você ou peca ou não peca. E Jesus está nos colocando de frente a uma verdadeira mentalidade cristã. O que Jesus nos está apresentando é uma verdadeira mentalidade cristã. É como nós devemos viver. Mas é quase uma imposição de vida. Independentemente se é masculino ou se é feminino, esta questão do sexo é a maior batalha que o ser humano enfrenta. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu cheguei a ir a muitas igrejas, Pastor Félix. É que eu estava aí com o meu João, de olhos fechados, porque eu não queria olhar para nada. Eu não queria olhar para nada, eu não podia olhar para nada, porque senão não dava, porque eu tinha que ir embora. Esta é a maior luta, a maior batalha. Veja, você abre o seu Facebook. Eu tenho dias de 20, 30 pedidos de amizade só de sites pornográficos. Eu abro as notícias no Google ou no IOL, o que é que me aparece? É logo, aumenta isto, aumenta aquilo, diminui isto, diminui aquilo, só mais nada. As novelas, os filmes, as músicas. Esta é a maior batalha do ser humano, com certeza. Mas acima de tudo, meu amado irmão, se você vencer esta batalha, você está andando e vivendo no padrão bíblico de vida cristã. Heterossexualidade, monogamia e castidade. Outra pergunta é: o que é que acontece com a minha sexualidade caída? E para eu responder isso eu tenho que fazer outra pergunta. Onde é que começa o adultério? O adultério começa no coração. Como no coração? Através do olhar. Jesus vai continuar aí, depois no verso 28 e 29 e 30, ele vai falar da mão e do olho. Há aqui também várias interpretações erradas acerca deste aspecto, mas eu já vou explicar o que é. Porque é que Jesus falou no olho e falou na mão? Agora eu pergunto assim: onde é que começa o adultério? Resposta: no meu coração, através do meu olhar. Então, das duas uma, eu vou andar com um burro, umas palas, não vou olhar para lado nenhum,
Ou então, eu pergunto, é errado olhar? É errado eu dizer, por exemplo, a Sara bem muito bonita hoje? Será que é errado? Ou dizer ao pastor Félix, um fato que é um espetáculo, o homem tem uma personalidade que é... Isso é errado? Não. Não é errado olhar. Porque Deus deu-nos 2 olhos, pelo amor de Deus. Não sejamos tão estúpidos assim. Agora, o que é errado é desejar. Isso é que é errado. Porque eu posso admirar uma mulher bonita, pô, mas ela é bonita. Eu não posso tornar feia só para não pecar. Agora, eu começo a pecar é quando eu começo a desejar. Quando eu começo a dizer, aquela mulher é muito bonita, calhava bem na minha cesta. Isso é que é pecado. Isso é que é fugir ao padrão bíblico. Está-se a rir? Está-se a rir? Isto é sério. Errado é alimentar sentimentos errados. Pecar é alimentar desejos mentais que vão se produzir muitas vezes. Olha, eu já vi pessoas que com esta alimentação toda na mente até deixaram de comer, deixaram de beber. Porquê? Porque estão a alimentar desejos errados. Há outros que dizem assim, pastor, mas o amor é tão belo. O amor é belo, deixa amar. Principalmente os jovens. É tão bonito ver o jovem ali abraçado à jovem. Aquilo só não fazem o sexo explícito ali na rua porque já não calha. Eu acho que ainda vou ver isso, da forma como o mundo está a correr. O amor não é nada belo. Sabe o que é o amor é belo? Você quer ter um exemplo de amor belo? Mateus capítulo 1. Abra aí consigo. Andar para trás. Mateus capítulo 1. Veja o exemplo do amor belo. Verso 18, 19 e 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Agora repare. Estando Maria, uma fêmea, sua mãe, desposada com José, era noiva de José. Maria era noiva de José. Sem que tivessem coabitado, não houve relações sexuais. Ela era noiva, mas era o quê? Eram castos. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que é que aconteceu aqui? Porque é que eu digo que o amor é belo mesmo? Maria e José tiveram o casamento mais belo da história da humanidade. Porque quem conhecer o contexto judaico naquela altura, Maria era para ser morta, apedrejada. Porque quando um homem escolhia uma mulher, aquela mulher geralmente ia 1 ano para a casa da sua mãe para ser ensinada. E todos os fins de semana, ou não sei como é que era mais ou menos, o noivo ia visitar a noiva, levando-lhe presentes e outras coisas. Mas não passava disso. O noivo só conhecia a noiva na noite do casamento. E quando houvesse algum problema, principalmente com a mulher, o noivo tinha o direito de apedrejar a mulher. Repare o que é que José fez. Para não a infamar, ele quis deixá-la secretamente. Ele amava Maria. Este amor não tem nada a ver com sexo, porque Maria não conheceu, nunca coabitou com José e já estava grávida. Portanto, o amor é belo sim, como ele é casto. Você pode namorar sim, sem ter nada a ver com jogos sexuais, sejam eles consumados ou não. O problema é que tanto o mundo e quanto a igreja, que é isto que me preocupa, tanto o mundo como a igreja estão pulando tópicos bíblicos.
importantes quanto à santidade da sexualidade humana. Este assunto não interessa. Pula-se. Passa-se à frente. Faz conta que nem sequer se leu. Porque a sexualidade, tanto no mundo como na igreja, é um problema difícil de resolver, difícil de falar. Graças a Deus que Deus me deu coragem e ousadia para falar disto. Sem qualquer problema. Porque Jesus o falou. A sexualidade exagerada, exacerbada, sem controle, sem castidade, é um pecado traduzido pela idolatria do meu ego. Eu tenho que demonstrar que eu sou realmente aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Um macho latino, um puro sangue. Mas existe alguns pontos que nos podem levar a pecar por causa da sexualidade. E eu estou falando de castidade. Por exemplo, eu fui criado numa zona onde os palavrões são normais. É puramente normal aquele tipo de linguagem. Vamos para o norte do país, lá em cada 5 palavras, 4 são palavrões e uma é uma palavra mais ou menos de jeito. Porquê? Porque faz parte da cultura. É normal, tanto o homem como a mulher dizer palavrões. Só que agora repare. O palavrão em si mesmo não tem qualquer problema nenhum. O problema é quando você fala, e seja ela palavra de palavrão ou não, porque, repare, eu estou aqui falando já há quase uma hora, você está a fazer imagens na sua mente, sim ou não? Você está tentando imaginar as minhas palavras. Quando você fala um palavrão, essa palavra, ela vai criar uma imagem na mente. E é aí que eu estou tirando a castidade do próximo. E muitas vezes a linguagem perversa, aquelas anedotas picantes, produzem imagens nas nossas mentes. Isso chama-se pornofonia. Veja, pornografia não é só em livros ou em filmes. Porque também a pornofonia, que é aquilo que vem através do que nós ouvimos, ela nos leva a criar imagens. Ela nos leva a criar filmes. E muitas vezes, através disso, desejos. Enfim. A sensualidade, agora estou falando para as senhoras. A sensualidade exagerada. Ele ficar ali parece uma estátua de manequim, quase tudo em pelo, só para mostrar que realmente é bela. Meu amado irmão, a beleza da mulher, tanto é totalmente vestida como é totalmente nua. A mulher é bela sempre. Não há necessidade de querer mostrar a sensualidade, de querer mostrar a beleza, porque isso vai prejudicar outras pessoas, nomeadamente os homens. E há uns homens que aguentam-se, há outros que são mais fracos. E não houve contacto nenhum. Mas também a masculinidade cultural. O Brasil, Portugal, Itália e Espanha têm a mania de ser os machos latinos. E se não for assim, já não é homem. Se eu não for macho, são mariquinhas. É isso que o mundo diz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sejamos honestos. Portanto, eu tenho que mostrar que eu sou alguma coisa. A pornografia não é um problema exclusivamente masculino. A castidade não é um problema para ser resolvido através da introdução de regras, mas pelo uso da boa consciência. O que é que eu quero dizer com isto? Não sou eu que vou dizer, irmãzinha, não vista isso. Não sou eu que vou dizer, irmãozinho, tenha cuidado com aquilo que você veste. Não. A consciência cristã é que vai trabalhar na vida das pessoas e ela própria vai olhar e vai ver que não é bom, que está a prejudicar mais alguém. O que é que eu faço, pastor, então? Tomemos atitudes radicais. Verso 29 e 30. Se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te ti, pois te convém que se percam dos teus membros e vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está falando metaforicamente. Ele não está dizendo se eu pecar, tenho que tirar o olho. Ou se eu pecar, tenho que tirar uma mão. O que Jesus está dizendo é que tudo aquilo que é alimentado no nosso coração é entra pelos olhos. Os olhos são a janela da alma. Tudo aquilo que eu vejo e começo desejando, ela começa pelo olhar. Então eu tenho que cuidar do meu olho. Eu tenho que cuidar da minha mente. Eu tenho que cuidar do meu coração. E quando Jesus fala aqui na mão, a mão é as atitudes. Olho, alimentar o coração. E depois o coração manda a mão fazer. O coração manda ao corpo fazer. Você está entendendo? Então eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. E eu tenho que cuidar das minhas atitudes. Eu tenho que ter uma mente sã. E eu tenho que ter um comportamento são. Por isso é que o Sermão do Monte ele trata de mentes e de comportamentos. Há muitos que foram, por exemplo, quando não me lembro o nome do homem, coitado, Orígenes. Orígenes era um predador sexual, era lá um dos pais da igreja. E ele sofria muito com a questão do sexo. Então o que é que ele fez? Castrou-se. Mas não resolveu o problema. Sabe porquê? O problema está na mente. Muitos dos mosteiros franciscanos e outros, eles isolavam-se mesmo por causa da questão do sexo. Eles resolveram o problema? Não. Tornaram-se homossexuais. Porque o problema está aqui. Está na mente. O problema é se você não tiver uma mente cristã, se rapidamente você vai cair. O que Jesus está falando aqui, do olho e da mão, é que devemos estar dispostos a abrir mão daquilo que nos é mais precioso. Nós devemos estar dispostos a não sermos influenciados pelos nossos desejos carnais. Porquê, pastor? Porque não existe nada mais precioso que eu deva preservar e que depois me leva ao caminho do inferno. Ele vai dizer lá à frente, só tens 2 caminhos. Só tens 2 portas. Ou escolhes uma, escolhes a outra. Cabe a si e a mim, igreja. Qual é a porta que você quer entrar? Qual é que é o caminho que você quer trilhar? Eu não me canso de dizer que o cristianismo é uma religião que nos leva à renúncia. Abrir mão daquilo que me dá mais prazer. Amém, igreja? Cuidado com os canais que você está utilizando que o levam a pecar. Cuidado. Cuidado com as mídias sociais, cuidado com certos programas televisivos, cuidado com certos sítios, espaços onde você frequenta, que o levam, que o influenciam através do seu olhar e outras coisas a pecar, que o levam a desejar retornar aos caminhos de morte. Olha outra coisa que eu lhe vou dizer, outra verdade. Pastor, mas eu casei. E aí? Não é pelo facto de você ter casado que você se vai livrar da pornografia ou da lascívia. Não, pastor, não. Porque muitas vezes a pornografia, ela nasce realmente dentro do próprio casamento. A lascívia. O que é a lascívia? É a sexualidade exagerada e muitas vezes até sem nexo nenhum. Isso nasce dentro do casamento também. Então há que cuidar do casamento. Há que cuidar da mentalidade do casamento. Entre os dois. Entre o marido e a mulher. Jó fez uma declaração extraordinária. No seu capítulo 31 de Jó, Jó estava lá sentado, lá no montinho, estava lá de mal da sua vida, dizendo mal de tudo, e os seus amigos a chatear-lhe a cabeça. E Jó diz assim, verso
capítulo 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeio eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração, veja o que é que Jó está falando, olhos e coração. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, e se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição dos juízes. Pastor, o que é que eu faço então? Como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido dos meus olhos? Como é que eu cuido do meu coração? Em primeiro lugar, analise o seu coração em oração diante de Cristo. Faça aquilo que Jó fez. Senhor, pesa-me em balanças fiéis. Segundo, você precisa estar constantemente diante da palavra de Deus. Em meditação, em leitura, mas principalmente a sua congregação tem que ser uma comunidade bíblica. A sua congregação, a sua igreja local, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser regida pela palavra. Mais uma vez eu pergunto, se este sermão está te incomodando, se este sermão está a ser contra o teu gosto, graças a Deus, é porque a palavra está trabalhando. Em terceiro lugar, o que é que eu faço? Cuide para não ser vencido pelos desejos do seu coração. Seja mais forte, é uma luta, é uma batalha, é dura, mas é necessária. E quanto mais vezes você ganhar a batalha, quanto mais vezes você vencer a guerra, mais fortalecido você vai ser e mais fácil se vai tornando a ser. Lembre-se bem, você não consegue fazer isto sozinho. Você vai ter que sempre suplicar a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. Quero terminar com 2 pontos. O que é que eu vou fazer com a minha sexualidade? Ao contrário do que muitas vezes se ensina aí, eu digo, se você pensa que as bênçãos sexuais do casamento são o fundamento da relação conjugal, ilude-se. Porque as bênçãos sexuais do casamento são bênçãos de Deus, sim, mas não são o fundamento de um bom casamento. Não são o fundamento do laço matrimonial. Sexualidade não é a base do casamento. A base do casamento é o amor, o respeito, a paz, a intimidade, a parceria entre os dois. Isso é que é a base do casamento. Sexualidade é um acréscimo, não é fundamento. Existe uma enorme luta entre a sexualidade bíblica e a sexualidade do mundo cultural. E nós precisamos estar diante de Deus para a vencer. Porque se não estivermos diante de Deus, nós vamos nos deixar influenciar por a ética do mundo, por a ética do lado de fora. Como é que eu faço isso? Com uma mente sã, nutrindo relacionamentos saudáveis, pessoas conscientes, com consciência sã também. E isso só pode acontecer aqui, amada igreja. Só pode acontecer aqui. E por último, e muito importante, isto não se fala nas igrejas. Você ouve muito poucas vezes falar nisto dentro das igrejas. Mas como eu posso não falar nisto, o próprio Cristo falou? Como é que eu abençoo o meu próximo com a minha vida?
Como é que eu abençoo o meu próximo com a minha castidade? Primeiro, eu quero incentivar os homens maduros a conversarem com os mais jovens, a evitarem que eles se percam, que eles vão à procura de uma aventura, da descoberta. Mas também as mulheres maduras, aquelas mais de idade, que ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos, a respeitar os seus maridos, andarem na sociedade de forma digna e cristã. Isso cabe às mulheres mais antigas ensinarem isso às mais jovens. Os pais e as mães a educarem e ensinar os seus filhos acerca da sexualidade. Muitas vezes os pais e as mães empurram para os outros este problema. Têm vergonha de falar. E depois vêm-se queixar para as mídias sociais por causa da ideologia do género. A ideologia do género só aconteceu e só acontece por causa da covardia dos pais. Porque o problema de ensinar e educar a vida, as questões da vida e onde a sexualidade também é inserida, esse problema é dos pais. E nós empurramos para os outros, para os psicólogos, para as escolas, para os amigos. Você está a entender? Não deixe, por favor, não deixe, por favor, que este problema seja ensinado por outros. Ensine você. Sexualidade não é um tabu e muito menos um problema perverso. Os nossos filhos, amada Igreja, precisam de ouvir de nós acerca tanto da beleza como da feiura da sexualidade. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará castigo todo aquele que a tocar. Provérbios 6, 27, 28 e 29. Amada Igreja, a minha oração é que este sermão tenha chocado mesmo. A minha oração é que este sermão tenha incomodado. Mas, acima de tudo, eu peço e rogo a Deus para que haja verdadeiramente uma transformação real no seu coração, na sua mente e na sua vida. O cristianismo nos ensina a respeitar aquilo que não é nosso. O cristianismo nos ensina a respeitar um espaço que não nos pertence. E muitas das vezes, por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância, nós pisamos terrenos que não são nossos e prejudicamos pessoas que não devíamos prejudicar. Que roguemos ao Deus Altíssimo que nos dê uma mente sã, uma consciência pura, tranquila, uma mentalidade puramente cristã. Leia o Sermão do Monte todo. Leia mais que uma vez. Leia 3, leia 4, leia 5. E você vai começando a entender as palavras de Jesus para a vida do cristão. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.